Incineração, uma falsa Vamos a iniciar con solução à este webinar problemática do lixo titulamos na América Latina e o Incineración, Caribe. una falsa solución a la problemática de Repetimos, la incineração, uma basura falsa en solução à Latinoamérica y el problemática Caribe. do Mi lixo nombre es Jimena em Ayala, América Latina soy el día e de Caribe. Eu hoy sou Jimena sosteniendo Ayala, este eu webinar estou y para comandando um empezar les pouco voy a dar esse una seminário pequeña web introducción e vou fazer uma acerca pequena de la introdução. incineración. Espero que esta introducción Espero que esta sirva para que introdução todas y todos aquellos seja útil que a para lo que mejor no todos están tan, aqueles que tan ainda não estão familiarizados tão con algunas de estas familiarizados com terminologías, pues puedan algumas dessas hacerlo y se guíen terminologias mejor las possam siguientes fazer presentaciones. e que assim entendam melhor as Creo que es próximas importante apresentações. Eu acho comenzar que é importante mencionando el começar manejo de mencionando residuos, que a nivel o mundial se gerenciamento de generan resíduos que a nível incluso hoyos mundial municipales que se espera são que crezcan eh, a lo largo de los años. Se gerados estima nos que en el resíduos sólidos 2023 municipais existían vão aumentar. Em 2.300 millones de 2023 serão toneladas y para el 2,3 bilhões de 2050 se toneladas e para pronosticó llegue 2050 a se esperam 800 millones de 3,8 toneladas. bilhões de Y toneladas algo importante, geradas, si né? nos hemos Uma coisa alejado de importante los é que ciclos nos naturales de afastamos rapidamente dos decomposición ciclos de la naturais de basura decomposição y do nos hemos lixo ido acercando a e flujos de fomos nos productos aproximando a químicos y fluxos de materiales detritos sintéticos que no se tóxicos ou degradan. produtos Entonces, bajo esta químicos e materiais premisa, pues sintéticos bueno, que la não se mayoría de nuestra degradam. basura se tira en Então, a maioria vertederos y dos basureros resíduos donde são los residuos colocados se em acumulan lixões, y el onde os incinerador resíduos se sale como acumulam e esta o solución incinerador sai como essa ideal para solução los ideal problemas de residuos para os que problemas dos además en resíduos, algunas que também, ocasiones em se algumas mencionan ocasiões, como são extra mencionados como que, como energía extra, y como que gera podrían alguma formar parte energia de que la poderia economía fazer parte circular. da economia Y pues vamos a circular. hablar porque esto Então, pues vamos no falar es por que así. isso não é bem La assim. incineración de A residuos incineração de es un resíduos proceso de é um oxidación processo térmica de a alta oxidação térmica a temperatura alta a través temperatura, de la cual se logra através la da combustión de qual se materiales consegue de a residuos. combustão de materiais El de objetivo detritos. principal O es reducir objetivo el volumen de principal estos é desechos reduzir y a la esse vez se nível de concentran resíduos los e também componentes que se peligrosos que concentram contiene. Esto quiere os decir elementos que se reduce perigosos que el contém. volumen, Então, se pero reduz se o aumenta la volume, mas aumenta a toxicidad de estos. toxicidade Entonces, deles, a né? través del calor que Então, se através do genera, estos calor que se componentes gera, esses orgánicos de los componentes desechos van orgânicos a dos reaccionar con el detritos vão oxígeno reagir com o del aire y se oxigênio van a do transformar ar e vão se principalmente en transformar dióxido de carbono y agua, principalmente em pero dióxido de también carbono se e água, mas producen também se emisiones produzem altamente emissões tóxicas al altamente aire, se liberan tóxicas ao ar, se nanopartículas liberam que son tóxicas, nanopartículas que incluidos são metales tóxicas, pesados, que incluídos son metais tóxicos, dioxinas, furanos pesados, que são y otras tóxicos, sustancias que dioxinas, pueden furanos e causar outras daño al substâncias que ambiente y a podem nuestra danar salud o también. ambiente e nossa saúde também. Ahora, algo importante es de esta parte Uma que coisa menciona al importante inicio, que a dessa veces parte, se como vende la comentado incineración antes, que às como que se vezes puede a transformar incineração en se vende energía, como que ¿no? Que es esta transforma em energía energia, potencial que hay que en los é essa residuos. energia Estas potencial que tem os instalaciones se resíduos. llaman Essas instalaciones o instalações se plantas de chamam conversión de plantas de residuos en conversão de energía o waste to resíduos em energy en energia, né? inglés. Waste to Pero lo energy importante em aquí inglés. es que no E hay uma coisa diferencia importante en aqui el é que não há impacto que estas diferença no generan impacto con que sus essas emisiones. geram com Entonces, as en suas realidad no hay una emissões. diferencia Na verdade, entre não los há uma incineradores diferença de entre os residuos y incineradores de estos resíduos WTE. e esses Otros WTE. términos que también se Outros manejan termos mucho en que esta área se de la trabalha incineración muito es nessa la área da incineración y incineração el é a coprocesamiento. coincineração e El coprocessamento. coprocesamiento son O plantas que queman residuos coprocessamento são junto con plantas otros que queimam combustibles, resíduos junto como com por outros ejemplo las combustíveis, como por plantas de exemplo as cemento plantas local, de que cimento para local, producirse se requieren que altas para temperaturas y produzirem entonces precisam utilizan altas residuos temperaturas, para então generar estas, precisam esses estas resíduos temperaturas. para gerar Y la essas altas coincineración, que temperaturas. E a son los residuos que se co-incineração, que são pueden os resíduos coincinerar que con podem otros, como co-incinerar por com ejemplo outros, en centrales como por exemplo em alimentadas con centrais carbón o alimentadas fábricas com de carbono, celulosa y papel. fábricas de celulose e Otros papel. términos importantes que a Outros veces termos también van de la importantes que mano também de la vão da mão incineración da son incineração tecnologías são, que son por exemplo, utilizadas como tecnologias alternativas que del se mencionam como tratamiento térmico de alternativas de desechos. tratamento Y que térmico cabe de mencionar que el detritos, tratamiento que térmico esse también es tratamento incineración. térmico Y também é estas operan incineração, né? E bajo un elas ambiente operam reducido de sob um oxígeno. ambiente reduzido de Estos son, por oxigênio. ejemplo, la Eles combustión que são, por hablamos exemplo, a antes, que es combustão que oxidación, ¿no? Y la mencionamos antes, que é a gasificación y la oxidação e pirólisis, a que es gaseificação e a presencia de pirólise, menos que é a oxígeno, y presença la de menos pirólisis de oxigênio muy e a bajas pirólise de concentraciones de muito oxígeno. baixa concentração de oxigênio. Otro, por último, tenemos el arco de Finalmente, plasma, temos que es o arco de se plasma, genera a que muy se altas gera a temperaturas altas temperaturas a través também, de antorchas de plasma en através de este tochas arco de y se plasma aplica nesse a arco, e se residuos con aplica a mínima resíduos com necesidad mínima de pretratamiento, necessidade por de lo que es muy común para retratamento ou plásticos de un solo pré-tratamento, uso. o que é Ahora, todas importante para estas os que plásticos mencioné de um uso anteriormente, único. incluido el Então, tudo que arcoplasma mencionei antes, también, inclusive o es arcoplasma incineración também, y también é libera los mismos incineração e também tóxicos y libera os mesmos nanopartículas que tóxicos e todas las nanopartículas anteriores. que todas as Y outras. otro que también a veces E a está outra coisa que disfrazado também debajo de la está palabra disfarçada com reciclaje a es esta
para muchos reciclagem, né? que es una Que opción para más muitos ecológica, parece es uma opção este ecológica, reciclaje químico o está a reciclaje de reciclagem plásticos o química ou de reciclaje plásticos avanzado. ou também Porque el avançada. plástico se puede Porque o someter a plástico pode ser gasificación y submetido a pirólisis gaseificação e y con pirólise, e esta sob combustión esta generan combustão combustible de baja se gera calidad o combustível de contaminado. baixa Y qualidade ou además, los contaminado. plásticos
E também os Otra forma de plásticos, hacerlo essa é sería outra someter a forma, solventes. podem se Y submeter a estos sí que impurezas solventes en los plásticos e que los tirando convierten essa pues impureza dos en plásticos, los isso polímeros os en monómeros. torna, Y estos son otros torna nombres os polímeros bajo em los cuales monômeros. también se E esses enmascara, também ¿no? são outros nomes, né, Entonces que la pregunta que se aparecem. planteaba al inicio, Então, ¿no? a ¿Esto pergunta podría feita ser no começo economía é: circular? isso poderia ser Estos economia circular? procesos de Muito incineración bem, serían esses processos de enmascarados bajo este incineração que nombre, estão en realidad disfarçados son sob todo esse lo nome, na contrario. verdade, Más são del todo o 90% de los contrário. materiales Mais de que se insertan 90% dos en los materiais incineradores que se podrían ser colocam nos usados, incineradores poderiam ser reciclados o reutilizados, compostados. reciclados ou Y el quemar estos compostados, ou materiales fazer para a obtener compostagem, su né? Para energía queimar esses reduce materiais, los esfuerzos para reduz os conservarla esforços y para también conservar essa energia disminuye e los também esfuerzos para diminui reducir os empaques esforços y para desechos reduzir y as embalagens e detritos incentiviza el e reciclaje y el tira compostaje. o incentivo da Entonces, todos estos reciclagem e procesos compostagem. también Então, es todos importante esses volverlos a processos, mencionar, é liberan importante gases de efecto mencionar, invernadero y liberam sustancias gases químicas de que son efeito peligrosas estufa e substâncias para la químicas que salud são humana y el perigosas para a ambiente. saúde humana e o Espero ambiente. que esta introducción E esperemos que les essa haya parecido introdução interesante y que tenha les sido ayude a útil para entender vocês e que nuestras ajude a siguientes entender as presentaciones. nossas próximas Para mí apresentações. es un gusto Para mim é um presentarles prazer al doctor apresentar o Abel doutor Arkenbaut. Abel Él estudió Archambault. biología y Ele estudou toxicología en biologia la e Universidad de toxicologia na Utrecht, en Universidade de Holanda. Utrecht, nos Países También Baixos. ha trabajado en audio y vídeo Também trabalhou em producciones en áudio e Zebra. vídeo, Ha produções em desarrollado Zebra. programas de enfermedades Desenvolveu programas de transmisibles para el doenças Ministerio de transmissíveis para Salud. o Ministério da Es CEO y Saúde. É fundador CEO e de la fundador Organización de da Beneficio organização Público Fundación de beneficência ToxicWatch. pública, También es Fundação investigador en ToxicWatch, e compuestos também é orgánicos pesquisador em persistentes compostos orgânicos relacionados con persistentes las emisiones relacionados al com as ambiente por emissões ao parte de los ambiente por parte incineradores. dos Ha realizado incineradores. estudios de Realizou monitoreo de estudos de compuestos orgánicos monitoramento de compostos persistentes a lo orgânicos largo de persistentes varios ao longo años de vários cerca de anos, los incineradores. próximo dos Ha incineradores. participado como Participou investigador também como independiente en pesquisador grupos de trabajo independente con em grupos de gobiernos e trabalho com industria governos e sobre datos de indústria emisiones de los sobre dados de incineradores emissões de dos residuos. incineradores de También es resíduos. fundador de Também la é consultora fundador da ToxicWatch, consultora donde es jefe de ToxicWatch, investigación en el onde é área de chefe análisis de de investigação na emisiones área de de análise de compuestos emissões de orgánicos compostos persistentes y orgânicos residuos persistentes e relacionados resíduos con la relacionados incineración com de a detritos, incineração de así detritos, como con un bem enfoque de como com análisis enfoque na microbiológico análise y radiación microbiológica e a potencial de las sustancias radiação de potencial muy das alta substâncias de preocupación. muito alta preocupação. Él nos acompaña el día de hoy Ele con nos Kristen acompanha no Bowman, dia de hoje quien es com su Christian compañera de Bowman, que é investigación. quem é sua Ella colega ha de trabajado en investigação e pesquisa. Ela marketing en trabalhou em diferentes áreas marketing em y se ha diferentes dedicado a la áreas e se dendrología, dedicou à teniendo en gestión dendrologia, como guía de levantando a Dutch educação National como guia da History Royal Society Dutch en el área National natural y History de Society biología, na área natural dando e de múltiples biologia, clases y dando presentaciones en muitas esta aulas e área. Es apresentações nesta área. profesora É adjunta en professora também, biodiversidad en la Facultad de Ciencias y substituta Biología de na la Universidad Faculdade de de Leiden Ciências en e Holanda. Biologia da También Universidade es de Leiden, nos profesora Países investigadora Baixos. en el Também é área de professora toxicología y e es miembro pesquisadora na investigadora área de la da Fundación toxicologia e é membro ToxicWatch. investigadora da También es Fundação CEO y ToxicWatch e também fundadora é CEO e de la fundadora consultora da ToxicWatch. consultora El ToxicWatch. doctor Abel nos va O a Dr. presentar Abel sobre emisiones vai apresentar ocultas sobre y emissões biomarcadores ocultas e y Kristen biomarcadores Bowman la estará e Chris acompañando Bowman para vai resolver dudas acompanhar para al final de su responder algumas presentación. dúvidas Les no final da recuerdo que apresentação. tienen Lembro 20 que minutos tem 20 y que minutos puedan hablar lento e para que, los por interpretadores. favor, falem Adelante, devagar Kristen. para os Muchas gracias. intérpretes. Okay, thank you very much for this introduction. I will go Muito to my obrigado por SharePoint. essa introdução. Agora, vou compartilhar a minha Thank tela. you very much for this introduction. Muito This first obrigado presentation por about essa the apresentação. emissions É a of primeira non-cancerous apresentação gases acerca das emissões ocultas dos incineradores de resíduos. E digo oculta porque as emissões, na sua maior parte, não se encontram reguladas, não estão medidas nem determinadas. Essa é uma amostra de um incinerador no meio de Paris. E aqui podem observar essa imagem, como é que se vê a fumaça que está se dirigindo para a cidade. Aqui, os gases de combustíveis, como podem observar. Aguardem, por favor, um minutinho. Aqui, a controle da contaminação, há uma imagem do filtro interior. E esse filtro é uma apresentação que podemos encontrar. A seguinte é a mais importante, são os dispositivos que controlam a contaminação.
nos sistemas de aquecimento. Aqui podem ver onde que são queimados os resíduos, se apresentam nessa coluna, e as regulações europeias têm a regulação do aquecimento desses gases por 2 segundos acima dessa temperatura. Aqui, essa coluna é a área pós-combustão, e aqui podemos observar essa área porque estamos no grupo de trabalho técnico junto com a gestão de incineração do governo e solicitamos que, mais uma vez, façam a mensuração da temperatura. No lado direito, podemos observar como foi medido isto novamente, 2 segundos por cima dos 800 graus, e aqui são chamados de pontos frios. É uma possibilidade de formar novos compostos, especialmente dioxinas. Continuamos então com o próximo slide. Aqui na área de combustão, aquecimento de mais de 850, hipoteticamente, todas as substâncias vão estar segregadas em átomos. Aqui podem ver os átomos de fluorina. Aqui também devem descer para que estejam na fase de frio, entre os 600 e 250 graus centígrados. Esse seria o âmbito, no contexto em que são formadas novas substâncias. É a síntese nova, e o que quer dizer é que nesse esfriamento há novas substâncias tóxicas e dioxinas que são formadas. Como estamos num grupo de trabalho de incineração, poderia ser aplicada as mesmas medições que foram feitas antes, a dioxinas, diofenóis e todo tipo de furanos mistos. Eles podem ser detectados, mas não estão regulamentados. No extremo esquerdo tem outro exemplo de substâncias tóxicas que não estão regulamentadas ou reguladas. E estamos tentando fazer a medição. Esses são muito limitados para fazer a medição desses compostos. Muito bem. Estamos falando, nesse momento, dos contaminantes orgânicos persistentes, que isto é persistente, e isso significa que é muito difícil de ser destruído por sobre 850 graus, mas nem todas as dioxinas vão se destruir perante o calor, e os compostos precisam de temperaturas muito elevadas, mesmo acima dos 1000 graus. A letra B significa bioacumulação, e significa que todas as substâncias que se acumulam no corpo, na hierarquia alimentar, significa que vão ter acumulação dessas substâncias. Elas vão permanecer por sempre no seu organismo. E são extremamente tóxicas. São compostos extremamente tóxicos. Um grão disso na praia
tem substâncias tóxicas muito altas. Just to show you from the dioxins, the regulations Aqui on quero food, mostrar do a lot of as biomedical regulações de on dioxinas na 29 alimentação. regulated dioxins, but Fazemos food monitoramento gases, em only 29 dioxins and dioxinas CAs clorinadas em gases combustíveis. Só as fluorinas estão reguladas, e isso é para mostrar que as diferenças em cada uma dessas linhas, as diferenças em toxicidade. Aqui, esses são os mais tóxicos. O T é o mais tóxico dos compostos em comparação com outras dioxinas. Isso é dioxina clorinada e não são os compostos mistos nesse caso. Aqui quero mostrar nos gases combustíveis. Aqui estamos medindo uma parte muito pequena deles. É por isso que estamos medindo e fazendo monitoramento, principalmente na comida, nos alimentos. Aqui podemos observar a medição dos padrões europeus. Isso significa que é 0,40 por ano. É uma amostragem muito pequena nesse domínio. Realmente, podemos observar ou ver se é representativo de outras épocas, 0,14. E essas amostragens geralmente não são aceitáveis. Também pode ser utilizado no longo prazo com esse método, e a amostragem se dá numa chaminé com 5 ou 6 milímetros, ao passo que aqui temos uma chaminé de 3 a 4 metros. Então, isto é positivo. Pode ser feita uma medição no longo prazo, e para mostrar o que isso significa, em termos de medição, nesse incinerador de Paris, podemos observar aqui o horário de início, e aqui podemos ver as medições contínuas em 4 semanas, 672 horas, 672 horas. Na coluna amarela, podemos observar as medições contínuas, e nessas duas colunas aqui vemos as medições no incinerador de Paris, que estiveram apagadas durante um tempo, e podemos observar nessas duas colunas da direita que quando superava o limite de 0,1 da União Europeia, havia medições da metade do tempo. Então, essa era a parte técnica. OTNOC stands for other than normal Isso essas são as condições cooperativas, como o filtro do qual eu falava antes, utilizando uma espécie de pipa que se utiliza no incinerador, que se utiliza no filtro, quando começa a encerrar as temperaturas nessa área de combustão. Às vezes dão alguns pontos frios por baixo de 50 graus. Aqui há outros dispositivos de controle da poluição, da contaminação, e há muitos parâmetros que estão interrompendo a combustão completa dos resíduos. Aqui nesse slide podemos observar
Os resíduos que estão cheios, carregados de químicos, resíduos químicos, não são de centenas de anos, mas aqui podemos observar todo o ciclo dos materiais plásticos que estão carregados de resíduos, cheios de resíduos. Aqui vemos o incinerador, que dá como resultado toxicidade e se formam compostos tóxicos, com dioxinas, PFAS, PAH. Muito bem. Quando fazemos um resumo da incineração dos gases, o importante é observar a mistura de todas as substâncias químicas. Também as novas substâncias tóxicas formadas, as formas de combustão incompletas que geram mais substâncias tóxicas em emissões e resíduos. Isso também é algo a ter em consideração. Então, tudo isso a abertura e o fechamento são os que contribuem principalmente para essas emissões. E também na Espanha, como por exemplo, tínhamos medições de mais de 20 por ano. E isso é muito prejudicial para o meio ambiente. Essas medições de curto prazo estão limitadas a 6 ou 12 horas, e as medições no longo prazo se veem limitadas pelas imperfeições técnicas, e as emissões são muito difíceis de mensurar. Portanto, é necessário a pesquisa prévia, monitoramento, as suas análises limitadas de todos os tóxicos possíveis e também de metais pesados são muito importantes para serem medidos, e também, mesmo nesses lugares, a falta de conhecimento das organizações de aplicação dessas regulações. E, por último, também a falta de biomonitoramento adequado, com continuidade através dos anos e nos incineradores vizinhos. Muito obrigado. Yes, if you want to continue with the next presentation and Quer in the end continuar we com a can- próxima apresentação? E depois vamos com as perguntas. A próxima apresentação trata do biomonitoramento de contaminantes orgânicos persistentes, das emissões, dos rejeitos ou resíduos, e nos concentramos em metais pesados, dioxinas, PFAS. E isso tem a ver com os Países Baixos, com os incineradores dos Países Baixos, em Harlingen. Essa é uma fotografia da nossa pesquisa no norte da Espanha, no País Vasco, com uma paisagem super bonita, e o incinerador está oculto nas montanhas. Desculpem por interromper, não estamos vendo a nova apresentação. One show and then show again. Stop sharing and then going on? Tem que deixar de compartilhar. E volto Sorry for the interruption. a compartilhar. Desculpem pela interrupção. Yeah. Otherwise, Kirsten taken this over. Wait a moment. Yes, take your time. Yes, now we see the other presentation. Agora, Thank you. sim, vemos a outra apresentação. Muito obrigado. Ja? Waar is hij? Ja. Oh ja. Okay, good evening, everybody. Thank you for Muito attending. bem, boa tarde a todas, a todos. Obrigado por estarem aqui para escutar a nossa apresentação. Como disse a Bel, estamos fazendo monitoramento faz um tempo quanto a dioxinas, HPFAS, e também analisamos metais pesados para ter uma ideia de qual é o impacto da incineração de resíduos no ambiente circundante.
Isso é o País Baixo. Já tivemos oportunidade com Vieta de fazer uma medição de 2019, de 2020. Como estão vendo aqui, estava no meio da montanha. Era o mais moderno, né? Mas podíamos também, conseguimos medir em 2019, foi uma única oportunidade, né? Para começar com uma medição de base. Fizemos também o acompanhamento da área, onde há atividades agrícolas, principalmente. Não é uma área tão com tanta população, mas há várias indústrias. Conseguem ver aqui, né? Slide, mas foi um início único, singular, com essa medição zero. Acompanhamos a área durante 5 anos. Ano passado, em 2024, tomamos muitas amostras no círculo interno, aqui, que aparece na imagem. Tomamos algumas amostras o mais próximo possível de ovos de galinha e de outros elementos. E agora nos concentramos nesse círculo de dentro, o menor, né? Isso tem 3 quilômetros, né? O segundo círculo e o terceiro 5 quilômetros. 1, 3, 5. E depois de 5 anos conseguimos ver um excesso de dioxinas e metais pesados em todas as amostras tomadas. Para dar uma ideia, desde 2013 que estamos fazendo este trabalho, já há 12 anos, né? E começamos graças a Resíduos Zero Europa. Também conseguimos estudar outros casos na Europa. Vocês estão na outra parte do planeta, mas agradecemos o seu interesse neste tema. Tomamos uma amostra de sedimentos, de água e também de locais de referência para poder comparar depois, né, os resultados. Trabalhamos com biologistas para parques nacionais mais afastados das plantas de incineração de detritos, para ter uma ideia de quanta contaminação existe, né, próximo e também mais longe. Tomamos todo tipo de amostras, utilizamos biomarcadores diversos, folhas verdes, outras plantinhas mais silvestres. Utilizamos também, muitas vezes, animais já mortos. E analisamos a carne, também analisamos frutas, vegetais, pasturas. Na Eslováquia, por exemplo, conseguimos colher ovos, né, de animais que moram de forma silvestre. Também esse tipo de líquens que aparecem aqui. Pirasvitas também com leite materno, se fizeram vários estudos, analisamos as vacas, as ovelhas através da lã e também começamos com ovos de galinha criados no ambiente doméstico. Eles estão contaminados e os governos estão alertando de que não podem ser consumidos esses ovos. Não é um problema dos ovos, né? A nossa investigação quer mostrar tudo que está contaminado na área, na região, através dessas plantas de incineração. E com essas mensurações do momento zero, conseguimos ver a maior quantidade de dioxinas, PFAS, metais pesados e outros elementos também. Nos centramos mais agora nos musgos e na vegetação. Quer acrescentar alguma coisa, Abel? Sim, para dar uma ideia de como trabalhamos e fazemos o monitoramento, o biomonitoramento, esse aqui é um incinerador e desenhamos um círculo de 5 quilômetros
E os governos também fazem o biomonitoramento para assegurar à população de que tudo esteja correto. Nós pegamos uma área de 5 quilômetros com um exemplo de leite de uma vaca, né? Isso não é representativo, claro, deveríamos fazer mais desse estudo para apresentar outras amostras. Também trabalhamos com os ovos de galinha. E aqui encontramos ovos vermelhos que não são adequados para o consumo humano. Não são seguros, né, a sua ingesta. Não podem ser utilizados na alimentação ou como alimentação. Os ovos também verdes que vêm aqui estão fora da área de 5 quilômetros que nós marcamos. O que fazia o governo com o biomonitoramento não era representativo a respeito da presença de dioxinas no meio ambiente. Os Países Baixos, ali temos uma moratória sobre aumentar a capacidade dos incineradores. Esse foi o último construído e foi um incinerador de primeira geração, como se chama, né? Houve agora uma detenção. E aqui é como quando começamos com os ovos de galinha domésticos. E quando essas galinhas comem insetos do solo, aí apareceu um biomarcador demonstrando o nível de contaminação do entorno, como aparece aqui na imagem, que é o local onde as galinhas comem, né? E essas galinhas comem outros tipos de alimentos, e isso deve ser levado em consideração, porque há alimentos comerciais, né, que elas comem preparados, e temos que ver onde elas vivem, nos criadouros, nesses lugares com tetos, pintados, e há coisas que podem nos confundir. Então, além de considerar esses ovos de galinha, pegamos amostras do solo e da vegetação na mesma localização, no mesmo local onde elas estão. E o que vimos é que quando os ovos de galinha têm níveis de toxinas, de metais pesados, encontramos também esses níveis na vegetação do lugar. Então, é importante, é um sinal importante para levar em conta, né? Não é o alimento só, mas também essa substância está no meio ambiente, infelizmente. Para dar um exemplo da pesquisa de biomonitoramento na Bélgica, começamos medindo antes da construção da planta de incineração para fazer uma mensuração da linha de base, né, a partir da linha de base. Aqui vemos dois gráficos, né? O primeiro é um bioensaio e o segundo são análises bioquímicas. E vemos aqui, conforme os dados, que o bioensaio apresenta níveis mais elevados. Isso é porque mede também dioxinas cromadas. E essas substâncias estão presentes também nos detritos ou nos rejeitos, né? E quando começamos, antes de que começasse a funcionar a planta de incineração, tínhamos níveis baixos e depois aumentaram muito esses níveis, né, de dioxina. Como já mencionamos antes, esta é uma área muito industrializada, então nos confundimos às vezes com as emissões de outras indústrias. Mas já temos altos níveis de dioxina na área, mas quando vemos através dessa medição zero, estava num nível bem inferior, né, aos anos seguintes. Isso foi dieta nos Países Baixos. No primeiro slide que vimos, esta foi uma medição zero, junto com plantas de incineração. Tomamos aqui diversas amostras e medimos essas amostras através da vegetação. E os níveis de dioxinas estavam por baixo, mas aos poucos fomos encontrando valores bem mais altos,
no 2021 e 2022 ainda mais, muito altos. Então, no nosso relatório, vemos que podemos apresentar números, mas nós queríamos apresentar também enquanto tinham superado o nível desejado. Então, utilizamos uma escala de Toxic Watch. E esses são os valores que são os limites, né, para cada alimento, para comparar em quanto superou, né, esse índice. Vemos aqui as cores que representam esta escala indicativa conforme a diretiva da União Europeia, né? Os níveis da União Europeia. Aqui na medição de dioxina na cidade de Paris, aí é difícil saber realmente se há algum efeito das emissões. E também analisamos os padrões de cogeração, e isso foi na nossa planta incineradora. E aqui cumprimos os estudos vendo qual a incineração dessas áreas dessa OCDD, né? E próximo ao incinerador que apresentamos no primeiro slide, vemos níveis muito elevados, né? E em menores níveis em outras partes de Paris, o que faz pensar que se relaciona com a combustão, nesse caso, né? O aumento desmedido. E esses estão os números para 2019. Tínhamos 7 dioxinas e um pouco mais de furanos, enfim, diversos elementos. Isso é muito interessante, como aqui aparece no quadro, porque podemos ver que essa pegada de combustão incompleta, e esses gráficos são de 6 lugares onde analisamos os ovos de galinha. Aí conseguem ver que todas têm essa pegada, né? Chamada containers. And this is are the results in Slovakia. There is a E também co-incinerator. vemos aqui, já aconteceu em Eslováquia, um co-incinerador próximo de um forno de cimento, cimenteira, e esse co-incinerador queimava pneus, e ali há zinco, que é um metal pesado, com grande presença nos pneus. Aqui está a localização da planta com incinerador e vem um elevado nível de zinco na reserva natural desta área ou próxima. Mas os níveis nas áreas mais afastadas não existiam tais níveis. Foi surpreendente o que apareceu no Parque Nacional, onde os níveis eram bem inferiores, né, ao local onde tomamos as amostras na área próxima. PFAS é uma substância muito difícil, o PFAS, né, muito difícil de analisar. A Autoridade de Segurança Europeia revelou 4, mas nós estamos utilizando um bioexame de PFAS, e quando tomamos essa amostra no arroio e também no sedimento desse córrego de um parque nacional, não encontramos PFAS algum. Então, quando fazemos essa medição perto do forno de cimento, encontramos níveis altíssimos de PFAS. Vamos fazer um encerramento em 2 minutos, estão de acordo? Bom, sim. Aqui vamos fazer a análise de VOC e a toxicidade de PFAS. Aqui vemos os ovos de galinha e a contaminação ambiental. As análises químicas apresentam pegadas da combustão específica e todo referido também a biomarcadores nos metais pesados. PFAS ainda não é mandatório no controle de emissões. Muito obrigado.
Muchas gracias por su presentación. Muito obrigado pela Tenemos apresentação. algunas preguntas Temos en el algumas chat. perguntas Si no me chat. permiten, Se voy me a leer permitirem, eu algunas vou de estas ler para dar alguma algunos minutos antes de delas que para dar se alguns vayan. minutos Sabemos que están en antes Europa que y ya termine. es un Sabemos poco que está na tarde. Europa e que é um pouco La primera tarde. estaba en A el chat primeira de estava no aquí de lado. chat Espero se las estén daqui. traduciendo. Espero que Dice, de estejam acuerdo con traduzindo, diz, de algunos acordo artículos com en alguns Dinamarca y artigos otros na Países Dinamarca e Bajos, outros incineran Países sus Baixos, residuos incineram y seus hasta resíduos importan e residuos até para ello. importam ¿Han hecho resíduos para estudios para isso. relacionar Fizeram estudos enfermedades para relacionar cancerígenas en esos doenças de países? câncer nesses países, os senhores? Yeah, there are a lot of studies of the Há relation of dioxins and muitíssimos cancer. estudos ao respeito sobre a Especially relação in entre o câncer e Spain, as dioxinas. I'm Sim, really following existem, currently especialmente lot na of studies. Espanha. Na Espanha, Indeed, existem estudos because em in the Netherlands desenvolvimento e, de there's fato, a nos moratorium Países on that Baixos, februarium há for waste, and uma they now moratória the total waste para from the aqueles Netherlands is growing, resíduos, so they are e o now total dos importing waste resíduos dos Países from Baixos UK, está diminuindo. Então, Denmark, and even from Italy. estão But also not importando only do but Reino also Unido, da waste Dinamarca e from da other Itália countries. resíduos, não só Yeah, that we de can't moradias, mas burn também outro tipo de 850 rejeitos e resíduos with estão all sendo these what we have importados seen, all the com calamities, essa all these failures, temperatura. and Vemos not todos properly os climas e monitoring todas only essas this falhas, e não há just nice monitoramento for the regulation adequado. Yeah. Infelizmente, e as 6 hours a year, regulações pre-announced on the ideal são conditions. So as you feitas can imagine, a lot 2 of vezes por unknowns, ano, são and we welcome pré-anunciadas essas this regulações research e esses also from this monitoramentos. epidemiology. Essa pesquisa Regulating é cancer bem-vinda, and that esperamos is some ansiosamente o of our resultado. achievements. Essas pesquisas mostram a Muchas gracias. relação Les voy com a o leer otra câncer. pregunta en español también. Outra pergunta temos Dice, aqui em muchos espanhol e diz promoventes de la muitos incineración hablan de que que los nuevos incineradores promovem no tienen a los problemas incineração, de los dizem más que os novos antiguos y por incineradores lo não têm os tanto no problemas tienen dos mais emisiones antigos tóxicas. e, Esto es portanto, não verdad, têm los de emissões última tóxicas. Isso é generación son mejores. verdade? Aqueles de última geração são melhores? No, 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 no. Não, What I'd não, like to em tell you that absoluto. we have done studies on the E old ones adoraria and the new dizer que ones, sim, especially mas the há new ones, estudos which em even the new comparação ones dos are velhos com os emitting novos, e os a lot of novos persistent incineradores organic pollutants. No, there is no difference. têm I think that has also to do with poluentes the last persistentes, infographics orgânicos, we e sent também out. tem a ver com Our a household waste, the ecografia, waste is so a full of toxina chemicals, que which vai, que requires sai, very os high rejeitos complexity de and very high residências, systems. aqueles que são tóxicos, a But it's not combustão alta, PFAS sistemas de can actually filtros, destroyed at 850 degrees in our PFAS, e não se pode Just one destruir a example. 850 So, graus. yes, state of the art. Então, esse é um exemplo do que As you está can see with the acontecendo. new Então, waste o incinerators novo, o que é in novo, Spain and como even estamos more than vendo, also in the Netherlands. pelo menos na Espanha ou na Bélgica, Haré una não pregunta são más melhores en que os español velhos. y espero si se pueden dar el Bom, tiempo quizá de leer la que está en inglés espero compartirla, les agradeceré que para vocês poder tomar el possam tiempo ler para aquela la que está siguiente em pregunta. inglês. La pregunta E a ¿vieron una pergunta diz: relación en el aumento de la viram uma bioacumulación de los relação no aumento de bioindicadores bioacumulação nos con una bioindicadores, com correlación con uma aumento de correlação com o problemas de aumento salud, de como problemas de cáncer, por saúde, ejemplo, como en câncer, localidades por exemplo, em cercanas? localidades Esa es la pregunta. próximas? Essa é a pergunta. Yeah. Yeah. We see indeed there relations that are full of Sim, de studies, fato, especially vimos as from China, where a relações lot e of estudamos incinerators isso, are built and especialmente na still building China. up with Há a muitíssimos lot of incineradores evidence. que estão sendo Near incinerators, construídos, há people muita have evidência com more health relação aos problems, and especially incineradores cancer. e com relação aos problemas de saúde e ao câncer. Sim, adoraríamos trabalhar mais de perto também com a comunidade médica, com as pesquisas médicas, a estudos relativos ao leite das mães que estão perto desses incineradores.
E, em verdade, há muito para ser monitorado todos os anos, há muitas organizações que têm a ver com isto. Estamos trabalhando ao respeito mas de todas as partes, a comunidade médica tem que dar também a sua parte de informação. E também um trabalho em equipe. Também tomamos amostras de vegetais. É um trabalho em equipe, realmente. Muito obrigado. Aqui vemos a colaboração entre a medicina e todo esse tema. Temos mais perguntas, mas vamos abordá-las depois. Por enquanto, queremos agradecer pela apresentação e vamos continuar com o próximo apresentador. Obrigado, diz Abel. Obrigado pelo convite. Kristen Bohm, ele é Rafael Eudes. Ele vai falar em português, mas tem a apresentação. Vou apresentar o Rafael, ele é engenheiro químico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é membro do Comitê de Gestão da Aliança Resíduos Zero Brasil e trabalha na coalizão Vida Plástica. Foi coautor do relatório sobre o cenário do RDF no Brasil e esteve presente nas COP de Brasil 2025. Ele vai falar sobre co-incineração e coprocessamento, casos da América Latina. E, por favor, Rafael, antes de compartilhar a sua apresentação, acho que, não sei se vai funcionar, queria compartilhar para ver onde está a interpretação para aquelas pessoas que ainda estão com alguns problemas, mas acho que não vai ser a forma de fazê-lo. Eu queria fazê-lo antes de que você começasse a falar. Aqui vemos que temos um mundo e podem escolher o idioma que querem falar. Estou dando as boas-vindas para Rafael e tem a palavra. Muito obrigado, Nena, pela introdução. Muito obrigado a todos pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do nosso trabalho que vemos conduzindo aqui na região da América Latina. Como foi dito, meu nome é Rafael Eudes, eu faço parte da Aliança Resíduos Zero Brasil e hoje estarei trazendo um pouco dos casos de co-incineração ou coprocessamento aqui na América Latina, as investigações que temos conduzido na nossa região. Eu agradeço imensamente os palestrantes que vieram anteriormente, que trouxeram um amplo entendimento, compreensão a respeito do tema. Aqui na América Latina, nós conduzimos 2 estudos a respeito de coprocessamento, importação de resíduos e a questão dos combustíveis derivados de resíduos. Esses estudos foram conduzidos por organizações da América Latina em parceria com o IPEN. Então, falando inicialmente a respeito do caso do México, nesse estudo pudemos investigar um pouco de como que funciona a importação de resíduos plásticos no território. Foi mostrado através deste estudo que existe um aumento na importação e exportação de resíduos no México e que isso se deve principalmente de origem, né? Esses resíduos são de origem dos Estados Unidos. Aqui eu mostro apenas os resíduos de um código específico chamado código 3915, mas no estudo vocês conseguirão observar outros códigos que se referem a outros resíduos que também são importados e exportados para o México e que possuem uma investigação a respeito dos seus impactos. Também é importante evidenciar que o estudo também mostrou que existem inconsistências entre diferentes bases que apresentam esses dados, mostrando o quanto que é difícil, em termos de transparência, de entendermos os possíveis impactos destes resíduos entrando nos territórios da região da América Latina. Aqui eu gostaria de mostrar
um pouco do mapa interativo presente neste site chamado México Tóxico, onde ele mostra de forma bem detalhada quais são os países que importam resíduos que exportam resíduos para o México, e até tendo uma compreensão de análise de mais anos. Então, quem quiser entender mais a respeito de como é o cenário de importação e exportação de resíduos plásticos, pode consultar este site. Falando um pouco mais, então, sobre a questão do coprocessamento, este site também mostra informações a respeito de onde estão localizadas estas fábricas, estas instalações de coprocessamento. Neste mapa conseguimos observar 33 instalações que operam o coprocessamento em 19 estados diferentes do México. A questão de coprocessamento para nós é muito importante de ser abordada e da gente compreender, apesar das inúmeras dificuldades em termos de transparência, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, convenções como a Basileia, onde deveriam estar considerando esses resíduos plásticos chamados de oculto, como, por exemplo, esses utilizados em plantas de coprocessamento. Também gostaria de evidenciar aqui que no estudo realizado pelas organizações do México, eles tentaram entrar em contato com essas instalações para perguntar, para ter acesso em termos de informações das suas legislações, do seu licenciamento para a operação dessas plantas, e apenas uma instalação respondeu à equipe, mostrando que existe um enorme desafio em termos de transparência e até mesmo plantas operando sem apropriada autorização ambiental. O estudo também mostra algumas plantas atualmente instaladas no México e quais são o número de populações ao redor dessas instalações. Aqui eu gostaria de evidenciar o caso do município de Tlaquepaque, onde aproximadamente 2 milhões de pessoas vivem próximas a essa instalação de coprocessamento, onde essas pessoas podem estar sendo impactadas em relação a emissões de cloro, dioxinas, enxofre, metais pesados e outras substâncias químicas tóxicas, como foi evidenciado em apresentações anteriores. Aqui, então, falando um pouco sobre o cenário do Brasil, agora indo para o Brasil, também estudamos, avaliamos os impactos em relação à importação de resíduos plásticos. Esse estudo foi conduzido previamente pela equipe da Aliança Resíduos Zero Brasil, onde fez um comparativo ao longo dos anos da quantidade de resíduos que são importados para o Brasil. Falando um pouco sobre o coprocessamento, no caso do Brasil, quando esse estudo de roadmap tecnológico foi realizado pela indústria, eles evidenciaram que o Brasil é o 6º maior consumidor de cimento e 8º maior produtor. E no Brasil, quando esse estudo foi realizado, existem 100 instalações de coprocessamento, algumas integradas e outras apenas de moagem. As integradas são essas instalações onde existem tanto o equipamento de moagem quanto o forno de clinker. Então, falando um pouco sobre os dados que avaliamos dentro desse nosso relatório de investigação que está em andamento, assim como o do México, nós analisamos a quantidade de resíduos que são coprocessados em fornos de cimento, mostrando como de 2019 para 2022 houve um aumento que dobrou a quantidade de resíduos coprocessados, e é possível evidenciar também que a maior parte desses resíduos são pneus ou resíduos de classe 1, que são resíduos perigosos, evidenciando os possíveis impactos que podem existir a partir dessas emissões e os desafios para fiscalizar as emissões nessas plantas. Também é possível destacar que houve um aumento na quantidade de resíduos sólidos urbanos que são queimados nestes fornos de coprocessamento.
aqui um pouco sobre o que a indústria planeja para o Brasil em termos de coprocessamento. E neste estudo conduzido pela indústria mostra como eles preveem, né, eles projetam um aumento na queima de combustíveis derivados de resíduos em até 17% do total até 2050, com o objetivo de atender aspectos ambientais, mostrando quanto é preocupante este dado, visto que os resíduos sólidos urbanos apresentam, no caso do Brasil, entre 15% a 20% materiais plásticos que possuem origem fóssil, e o aumento da utilização destes resíduos como materiais para combustíveis evidencia também o impacto ambiental associado a mudanças climáticas. Outra informação que investigamos durante o nosso relatório foi a quantidade de resíduos que são transportados no território brasileiro. Então, analisamos os manifestos de transporte de resíduos realizados a nível federal e, a partir disso, conseguimos quantificar, entre o período de janeiro de 2024 até junho de 2024, o destino desses resíduos, sendo de uma forma considerável os tratamentos associados à queima, a tratamentos térmicos de forma geral, sendo destinados para a blendagem, de coprocessamento e para o coprocessamento. Trazendo um pouco mais do que os nossos estudos evidenciaram, os 3 principais estados que recebem e que transportam, né, resíduos para a blendagem, para o coprocessamento e coprocessamento são o de Goiás, Mato Grosso e Paraná, e os resíduos são principalmente aqueles de classe 1, que são resíduos perigosos, depois resíduos da classe 2A, que para o Brasil são os não inertes, e o 2B, os inertes. Um desafio que temos na nossa região é justamente em termos de legislação ambiental. Nós tínhamos uma resolução CONAMA de 1999, que no último governo, na última gestão de extrema-direita, houve uma nova resolução em que houve um afrouxamento das legislações ambientais e termos de alguns critérios ambientais. Então, esse é um dos nossos desafios como região da América Latina, como até mesmo as legislações que temos, elas podem ser enfraquecidas com o tempo, evidenciando a importância de, por exemplo, os países do norte global que exportam resíduos para o sul global, que eles também precisam ter a garantia de que esses resíduos conseguem ser geridos. Mas o que nós conseguimos evidenciar aqui é que a nossa legislação foi enfraquecida. Dentro do que está escrito nessa legislação foi que era possível emitir POPs acima do limite evidenciado na resolução, caso haja um ganho ambiental, deixando muito em aberto o que isso pode significar. Foi removido a obrigação, foi removido a possibilidade de não queima de embalagens de agrotóxicos, então agora essas embalagens podem ser queimadas em forma de coprocessamento, e também teve uma ausência de todas as informações que essas instalações deveriam fornecer para o órgão ambiental adequado. Na direita vocês conseguem ver o posicionamento das organizações de sociedade civil e pesquisadores em relação a essa resolução. Perdona que te interrumpa, te queda 1 minuto, gracias. Sim, com certeza. Então, para encerrar, eu gostaria de evidenciar aqui o desafio que temos, até mesmo para entender os impactos dessas usinas de coprocessamento. Então, aqui foi um caso evidenciado pelo Ministério Público Federal, como essas instalações de coprocessamento. Houve um aumento no caso de doença respiratória, existe uma questão de subnotificação dos impactos nos territórios ao redor, e que este é um problema silencioso, que ainda precisa de muitos esforços para podermos entender todos os impactos que essas instalações podem fazer nos nossos territórios. E, por último, só para correlacionar com as incineradoras, como existem casos muito similares entre o coprocessamento e a coincineração e a incineração, principalmente pois é trazido que a queima desses resíduos gera
CO2 biogênico, e esse CO2 biogênico de fonte renovável, ele não é considerado no total de emissões. Entretanto, esses resíduos orgânicos que são queimados, sejam com incineração ou incineração, eles poderiam ter um destino mais apropriado, como, por exemplo, compostagem e digestão anaeróbica. É isso, muito obrigado. Obrigada, Rafael. Responderemos las dudas que tengan para él a lo largo del webinar y algunas quizá al final. Vamos con el tiempo responder as que perguntas para la depois, siguiente e aqui pregunta. temos temas, Así que, con tempo estos para datos, escutar paso os entonces próximos ahora a apresentadores. presentarles Agora a quero nuestra apresentar ponente, que es seguinte Alejandra apresentadora, Parra que é Muñoz. Ella tiene Alejandra un máster Parra en Munhoz, que tem um planificación de la Universidad de mestrado no Otago, planejamento na biologista Universidade en recursos de naturales. Otago, Es biologista cofundadora de la em Red de Acción gestão por de los recursos Derechos naturais e Ambientales, RADA, cofundadora na Rede coordinadora de de la Ação pelos Alianza Direitos Rasura Cero Ambientais, Chile, RADA, asesora en coordenadora da plásticos y Aliança basura cero para la Alianza Resíduos Zero Global Chile, contra assessora também Aventulización Gas. plásticos e lixo Esta zero primera para a Aliança presentación que Global hará será sobre la por a experiencia desde alternativa. Se vai Chile, falar en sobre a su caso experiência do WTE Chile, Araucanía. não aceitando a WTE Alejandra, te doy la palabra. Araucania. Passo então, Alexandra, a palavra. Muchas gracias, Jimena. Muito obrigado, Gracias Jimena. las presentadoras anteriores y también a todas y todos Então, quienes queria están parabenizar os participando apresentadores anteriores e também en todos os este que estão webinar. participando nesse seminário web. Eu vou Entonces, compartilhar agora pantalla a minha tela para que para que puedan ver mi possam ver presentación. então a minha apresentação. Estoy intentando ampliarla para que se vea en Estou pantalla. querendo ampliar. Se escucha un poco más bajito tu audio, no sé si puedas Escutamos um acercarte pouco mais poquito al baixo o seu micrófono. áudio. Pode se Ya estamos aproximar, viendo tu talvez ao presentación microfone. en Já modo estamos cámara. vendo a sua apresentação. Sí, y ahí te escuchas mejor. E aí Lo podemos dejo en escutar modo você cámara. melhor. Sim, sim, a Súper. apresentação Ahora está lista. podemos ver Bueno, também. muchas Muito bem, gracias. muito obrigado. Como decía Jimena, yo soy Alejandra Como já Parra, falei, eu sou yo Alejandra soy Parra, miembro de la sou Red de Acción membro por da los Derechos Rede de Ação pelos Ambientales, una Direitos organización Ambientais, uma ubicada organização en la región de localizada Araucanía, na en região da el sur de Araucania, Chile, no sul do y Chile. aquí estamos enfrentando E un aqui estamos proyecto que se enfrentando llama um projeto WTE chamado Araucanía. WTE La sigla Araucania. WTE significa Essa Waste to sigla Energy significa en Waste to inglés, de Energy basura em a inglês, energía, de lixo que en el para a fondo energia, que no final das de quemar la contas basura y usar el se calor para trata de producir queimar o lixo electricidad, e queimar o que calor para gerar a primera vista para eletricidade, algunas que autoridades primeiro suena para como algumas una idea autoridades isso parece maravillosa, uma pero la ideia verdad es que maravilhosa, mas na trae verdade, oculto detrás por un panorama trás muy apresenta um negativo, panorama y es lo muito que ya nos negativo, contaron e é o que já los contaram presentadores os anteriores. apresentadores Les anteriores. voy a contar Então, cómo eu vou hemos contar enfrentado como este proyecto enfrentamos esse acá en la región projeto de la aqui Araucanía. na região da Bueno, la Araucania. primera vez que A primeira ingresó vez a evaluación que ambiental este ingressou proyecto de para a avaliação ambiental de impacto ambiental el año foi em 2016. 2016. As declarações de impacto ambiental no Chile Una forma são de evaluación uma ambiental que es forma de simplificada, avaliação ambiental que que é es para simplificada, proyectos que é supuestamente para que no projetos producen que não daños produzem, teoricamente, los recursos danos naturales, que aos no recursos afectan naturais, a que não zonas afetam protegidas áreas ni a población protegidas, nem protegida, populações protegidas, entre otras características que tienen entre que outras cumplir. características que Y tem en que el caso cumprir. de un E no incinerador de caso do basura, incinerador estas de lixo, claramente no se cumplían, esses así que identificadores não se desde la cumpriam. Red de Então, Acción por a los Derechos partir da Rede Ambientales, de Ação pelos solicitamos al Servicio Direitos de Evaluación Ambientais, Ambiental que solicitamos declararan ao Serviço inadmisible el de Cuidado proyecto y Ambiental que así fue, considerasse por lo inadmissível o que la projeto, empresa e se vio foi assim que aconteceu. obligada Então, a a ingresar empresa un foi estudio de obrigada impacto ambiental. a Y esto lo apresentar um hizo el estudo de año impacto ambiental, 2017. e isso foi feito em Y en ese estudio de 2017. impacto E ambiental, nesse estudo el de mismo impacto proyecto, el ambiental, titular o del mesmo proyecto, projeto, o titular do proponía este projeto, polígono que ven ahí o en que rojo en ese propôs foi mapa, esse polígono, o donde quadrado de cor vermelha, ellos delimitaron no el mapa, área de onde eles influencia para el delimitaram a componente área de aire. influência para Es o raro que el elemento ar. aire ocupe É un difícil que o espacio ar así ocupe um espaço rectangular, assim pero así de definieron ellos quadrado, mas la assim expresión de impacto del definiram a componente área de aire. impacto do Y entonces elemento nosotros ar. dentro de E nós, ese dentro rectángulo, desse ubicamos retângulo, las comunidades mapuche colocamos as que se comunidades encuentran mapuches que se en ese encontram espacio. nessa área, né? Y Nesse espaço identificamos territorial. alrededor de Identificamos 50 comunidades também mapuche, como el pueblo 50 mapuche y el comunidades pueblo mapuche. originario O povo mapuche é pertenece originário, a né? esta zona Pertence a aquí essa área, o al cual pertenece ao este qual territorio pertence esse del território sur de Chile,
ao sul do Chile, y que por lo tanto son e que, una portanto, población são uma de população especial protección en especial, Chile, en de términos especial legislativos. proteção no Chile em termos Y legislativos. así es que eso es una de las herramientas que Então, usamos essa de é la uma das mano ferramentas que junto con la utilizamos lucha junto con com a las luta comunidades mapuches com que as se verían comunidades mapuches afectadas que por este seriam proyecto. afetadas por esse projeto, né? Bueno, los tienen un proceso de participación Tem um ciudadana processo de obligatoria, participação cosa que no cidadã es obligatorio obrigatória, en el o caso que de las não é declaraciones de impacto obrigatório no caso ambiental. das declarações de Y esa es impacto una de las ambiental, razones por las e cuales la esse é um mayoría de dos las motivos empresas pelo qual a intenta maioria das evaluarse solo empresas por y no tentam por estudio en Chile, se pero basear e não ya pelo que se estudo. obligó a la Infelizmente, o empresa som às a vezes se evaluarse corta, né? por Se corta. declaración, comenzó Então, a entonces un empresa, proceso de através de participación declarações, começou ciudadana um processo de donde participação el titular cidadã, onde o del titular proyecto junto con el do projeto, servicio de junto evaluación com o Serviço ambiental de van Avaliação a Ambiental, conversar y explicar vão el proyecto conversar e desde la explicar o perspectiva del projeto titular, da por perspectiva supuesto, do titular, claro, con las comunidades com que as se verían afectadas. comunidades que Y seriam la foto de afetadas. arriba E a foto que es aparece aqui em una de las cima primeras reuniones de é uma participación das ciudadana primeiras que se realizaron reuniões que dentro de fizemos esa etapa de la dentro evaluación y dessa etapa de esta reunión avaliação. fue en la E comunidad essa Juan reunião foi na Echeverría, comunidade en Irmã la comuna de Echeverria, Lautaro, na comunidade y de la Lautaro, comunidad inmediatamente e a comunidade invitó a la empresa imediatamente convidou a salir empresa de la sala a sair da y sala no continuar con la e não presentación del continuar com proyecto a que la apresentação do comunidad projeto inmediatamente que a detectó comunidade como imediatamente muy detectou dañino y peligroso como para muito su de territorio y la geração de salud muito de las danos, personas tanto para o y território las como para futuras as generaciones. pessoas e a saúde das Análisis pessoas mucho e más das próximas acertados gerações. hicieron Análises mais inicialmente las aceitas são autoridades, por que ejemplo, as comunales autoridades de Temuco, fizeram comunais de la ciudad donde Temuco, yo vivo, que es a la cidade capital onde de eu la moro, que é a Araucanía, capital que es da la razón Araucania, original para la creación de este proyecto, que que é tenía como a objetivo quemar la questão basura original, que proveniente de era Temuco, queimar, pero né, o en la lixo, comuna de Lautaro, que mas na comuna de queda Lautaro, alrededor de 30 kilómetros que al fica a norte 30 quilômetros ao de la norte ciudad de Temuco. da Esta es cidade de una de las Temuco. estrategias Então, essa é uma das que la estratégias empresa que tiene geralmente como característica utilizam, né? Eu inicial utilizo o promotor de alejar los incineração, impactos afastar os de la impactos población que da população hipotéticamente se que vería beneficiada. hipoteticamente seria Entonces así beneficiada. Então, dessa se forma, genera menos rechazo al é proyecto y gerado además menos beneficiada tiene, repulsa, en este né? O caso, hubiera projeto, tenido 300.000 habitantes versus que la comuna vemos que directamente o afectada tiene projeto alrededor de 40.000. Entonces trabalharia la capacidad de reaccionar 300 de la mil comuna directamente pessoas es e menor a la numa comunidade de menor la de comuna más 40 grande y mil, esa también es una vemos que a estrategia que resposta usan é los negativa, com promotores de menos consideración. pessoas, é menor, Desarrollamos lógico. un Então, logo que esses sirve projetos muchísimo são para principalmente todas las colocados aí. comunicaciones, Então, ¿cierto? esse projeto tinha Para como objetivo todas as lograr comunicações para generar conseguir una gerar uma identidad, algo identificable identidade fácilmente que podemos se con identificar esta lucha claramente com essa y luta. hicimos una serie de E fizemos também movilizaciones mobilizações ou públicas, como la reclamações imagen que ven públicas, abajo a la ou derecha, protestos, como donde aparece aqui se abaixo à ve la primera direita, marcha que hicimos que del é a incinerador de basura. o primeiro protesto quanto ao Una de las incinerador de primeras cosas lixo. que Uma también das tuvimos que primeiras hacer coisas es que também tivemos estudiar que el fazer é proyecto estudar o y projeto, un estudio de impacto ambiental es e o una impacto serie de documentos ambiental con muchas é uma páginas, série de entonces documentos com muitas lo que hicimos también fue páginas. pedir ayuda para la E o que revisión y fizemos el também é análisis pedir del ajuda para proyecto, essa revisão, dividir esse repartirnos projeto, los dividir capítulos para que no fuera entre, una em persona que estuviera capítulos, para que não revisando seja apenas el uma pessoa documento completo, revisando sino o que varias documento personas todo, mas revisando várias distintas partes y pessoas después vendo nos diferentes contamos partes e depois mutuamente el contando resumen entre y todos o puntos críticos resumo, os donde pontos deberíamos críticos poner onde más deveríamos atención. Y en base a esa fazer información ênfase. desarrollamos muchas E com jornadas base nessa informativas, informação, realizamos vários donde ustedes ven, por ejemplo, encontros ahí arriba al informativos. centro, Aí, una de las na jornadas parte de cima, informativas, no ese centro, fue en un bar desses encontros de informação en foi num bar Temuco. em Y Temuco. como ven, no hay E muchas como podem personas, ver, não ninguna há de las muitas jornadas fue pessoas, masiva, la verdad. Solo tenían nenhuma dos alrededor de 10 encontros personas foi com participando, pero muita al gente, realizarlas a muchas maioria foi com 10, veces 15 y pessoas, mas como realizarlas de realizamos manera vários presencial en encontros e de forma distintos presencial espacios, em diferentes eso espaços, va então generando isso una foi reproducción de la gerando uma información y reprodução de cada informação, persona porque se cada va uma dessas con pessoas un panorama muy sai com claro um panorama muito de qué se trata claro, el né, de proyecto, que cuál es la trata o projeto, necesidad de movilizarse. qual Entonces, é a cada una de las necessidade personas do que protesto e participaron en tal. esta Então, cada uma jornada das pessoas que finalmente se transformó participaram en se transformava personas que em difundían más pessoas allá que la información difundiam, porque né, essa es un informação entorno para
os próximos, né? E esses encontros fizemos em universidades, em bairros, em bares, em qualquer espaço, né? Onde para chegar a um público o mais amplo e diverso possível. Também desenvolvemos aqui, como apresentamos nesse folder à esquerda, que tem 8 motivos para dizer não e na parte de trás, verdades versus mentiras da incineração. E aí desmentimos muitas das afirmações que fazem os incineradores ou promotores dessa incineração de lixo. E essa informação foi muito boa para difundir de forma simples quais são os riscos e os impactos da incineração do lixo no público em geral. E também à direita podem ver um anúncio do terceiro protesto contra o processo de contra o projeto de incineração de lixo. Então, fizemos vários protestos para demonstrar publicamente a não aceitação do projeto. Ale, perdona que te interrumpa, te queda un minuto. Ya, pasa volando el tiempo. También parte de la estrategia fue la promoción de basura cero, que es muy importante. Também parte da estratégia foi a promoção de resíduo zero, ou seja, qual é a ação que estamos promovendo. E então, fizemos 3 seminários internacionais sobre resíduo zero na cidade de Temuco. E acima, à direita, estão vendo uma imagem de uma das jornadas de observações cidadãs que estamos fazendo desde 2019. Aproximamos da cidadania os formulários para preencher, porque de outro jeito é muito difícil ter acesso a esses formulários. E assim como juntamos 18.000 formulários. Em março de 2022 foi chamada a votação. Esse projeto foi em 2 momentos e os avaliadores não foram para a sessão, não foi possível votar porque não houve quórum. Depois tivemos uma mudança de governo. As primeiras sessões foram durante o governo de Sebastião Pinheira, depois assumiu um novo governo e os novos foram para a comissão e votaram para a rejeição desse. Vocês vejam que estamos todos utilizando máscara. Aqui é uma celebração dessa rejeição. A rejeição desse projeto. Vejam a celebração privada que tivemos. Não temos tempo para assistir o vídeo, infelizmente, da dança, mas depois a empresa reclamou para o Comitê de Ministros tentando que se aprovasse o projeto. Então tivemos que voltar a nos mobilizarmos. Fomos para Santiago, nos reunimos com alguns dos ministérios e reclamamos perante a Moeda, levando atenção a que voltasse esse projeto e foi rejeitado pelo Comitê de Ministros em 2023. Novamente, vejam a celebração nessa ocasião. Mas depois a empresa fez uma reclamação no Tribunal Ambiental e ela se deu em abril. 24 de abril passado. Então, tivemos que voltar a fazer um novo ciclo de mobilização, informar as pessoas que o projeto estava ativo. Essa reclamação se deu a 24 de abril no Tribunal Ambiental de Valdívia, mas ainda não temos a resolução do tribunal. Estamos à espera de saber se é mantida a rejeição do projeto em nível institucional, se vamos ter que novamente estar em pé de guerra para lutar contra isso. Esperamos que o projeto seja novamente rejeitado e vamos contar sobre isso para que também celebrem, festejem junto com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Ale, por essa excelente apresentação. Esperamos que se continue estando nas notícias no futuro. E com isso, vamos passar para a próxima apresentadora. Quero lembrar a todos que podem deixar as perguntas para o chat para
poder respondê-las ao longo das apresentações. A próxima apresentadora é Débora Machado Souza, é doutora em Engenharia Civil pela Unicinos. Sua linha de investigação e otimização de processos para minimização de resíduos. Participou do projeto Desenvolvimento de uma Solução Tecnológica Ecoeficiente para a remediação de áreas degradadas de 20 a 23. Tem mestrado no programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica, área de concentração, Engenharia Energética e uma licenciatura em Engenharia Ambiental da Universidade de Vale do Rio dos Sinos. Ela atualmente é bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do CNPq nível A e realiza um estágio de pós-doutorado no programa de pós-grau e vai falar sobre uma nota técnica sobre incineração no Brasil. Tem a palavra Débora, pode falar, por favor. Ela vai falar em português para aqueles que quiserem trocar de idioma. Compartilhando a minha tela. Débora, no sé si... Ay, ya estás presentando, muy bien. Compartilhando a tela. Sí, ya se está compartiendo. Te escucho un poco cortado tu audio. O áudio não está saindo muito bem. Pode falar um pouquinho mais alto, por favor, doutora? Agora tá melhor? Muito Se melhor. escucha un poco Tá melhor cortado. agora? Sí, creo que está mejor. Sim, está A ver, melhor. Está intentamos. melhor agora. Vamos tentar, então. No se escucha Pode falar, tanto, Débora. Pode falar. Ainda não estamos escutando a doutora. Pode falar, doutora Débora, Débora. si me escuchas. Não sei se está me ouvindo, Débora. Acho que Quizá tiene algunos talvez problemas tenha alguns problemas com a conexão. Bueno, en lo Bom, que podemos enquanto recuperamos o problema com a Débora, talvez possamos continuar com a próxima apresentação. Acho que devido ao tempo, que vai ser feita novamente por Alejandra Parra, mas ela vai falar agora sobre o caso de resíduo zero na Europa. Então, espero que possa apresentar agora para resolver o problema da Débora. Muito obrigada. Obrigado, perfeito. Então, vou compartilhar a minha tela. Eu vou fazer essa apresentação sobre Resíduo Zero Europa. Eles não conseguiram estar devido ao horário. Por favor, pode se aproximar do microfone. Sim, estou tentando. Me estorba el panel de Zoom. No me deja entrar al... Não me deixa entrar o painel de Zoom. Estamos vendo a sua apresentação. Sim, agora sim. Ahí sí. Listo. Pronto. Esta apresentação está em inglês, pero yo voy a A hablar apresentação está em inglês, mas eu vou falar em espanhol. Esse é um mapa de algumas das cidades de resíduo zero na Europa e há mais de 500 cidades comprometidas com resíduo zero na Europa que estão trabalhando bem de perto com a organização Resíduo Zero Europa. E aí vemos uma fotografia daqueles que trabalham na organização na Europa.
Eles desenvolveram um quadro legislativo institucional que promove a economia circular, mas com elementos que da América Latina, alguns resgatamos e outros não, e o que resgatamos é tudo quanto tem a ver com a estratégia resíduo zero. E, nesse sentido, desenvolveram também muitos avanços. Devemos salientar também que, desde 2022, existe o Dia Mundial Resíduo Zero, declarado pelas Nações Unidas, que é 30 de março, e isso dá um reconhecimento a essa estratégia como algo que está sendo promovido no mundo inteiro. E na Europa fazem essa aproximação com esses 4 R's de reduzir, reutilizar, reciclar, mas também o elemento que é cada vez mais importante, que é redesenhar. E as questões básicas do programa lixo ou resíduo zero é a questão de coleta de resíduos orgânicos por separado, porta a porta, a prevenção da geração de resíduos com práticas locais, como a compostagem doméstica, as fraldas laváveis para os bebês, as lojas que vendem a granel, certo? Livre de embalagem, sistema de cobrança pelo que você vota, pelo que você tira. Quanto mais resíduo você colocar, mais tem que pagar. E aquilo que não pode ser nem levado à compostagem, nem reciclar, ver quais os programas especiais se desenvolvem para reduzir essa fração. Existe um website com mais detalhes sobre as cidades que estão inscritas nesse programa de resíduo zero Europa. Há muito boas histórias, como a de Contarina, Argentona, que tem diferentes características e resultados. Esse é um gráfico antigo de Capanori, mas vejam as mudanças importantes que eles obtiveram com a redução da fração rejeição, que é a parte cinza das barras, e aumento da recuperação, que é a parte de cor azul. Mas, no final, eles conseguiram reduzir a fração recuperável e a fração rejeição. Quer dizer que é um grande sucesso no sentido que vai no sentido contrário do caminho do resto do planeta. Esse é o esquema da economia circular da Fundação Ellen MacArthur, onde podem ver que a incineração fica fora da economia circular. É uma filtração, é um erro quando ela acontece. Não deveria ser considerada dentro dos esquemas da economia circular, a incineração de resíduos. Aqui é uma faixa do Zoom que está cobrindo a minha tela. Na Itália, esses são dados da Itália. Ele é o país que tem mais cidades resíduo zero, porque aí está Capanori, que é a primeira cidade de resíduo zero. E eles estão conseguindo uma média de resíduos, mas há 6 regiões que conseguiram 70% recuperado dos resíduos e tem 1.822 municípios que recuperaram mais de 80% dos resíduos e 174 que recuperam mais de 90% dos resíduos. Tem mais de 100 prefeituras que mais de 3.000 prefeituras que geram menos de 100 quilogramas de fração rejeição por pessoa no ano. E 54 municípios que geram menos de 30 quilogramas de fração rejeição por pessoa anual. É um grande sucesso que nos mostra para onde temos que ir.
Uma questão chave é a coleta dos resíduos orgânicos, que, de um lado, são um grande percentual do que atualmente é removido e que vai para a disposição final, é mais da metade em geral, em alguns lugares é mais de 60%, e também manter esses resíduos separados facilita a operação e o gerenciamento dos resíduos recuperáveis da fração seca. Há experiências, por exemplo, de uma capital como é Ljubljana, que é a primeira capital que se declarou com o objetivo de chegar a resíduo zero. Aí estão as taxas de reciclagem em Eurostat, que é a informação que a Eurostat entrega sobre estatísticas da Europa, e vemos os países que mais aumentaram a sua taxa de reciclagem são Itália, Eslovênia, onde está essa primeira capital declarada lixo ou resíduo zero, e os países onde menos se avançou são aqueles que mais incineram resíduos. Aqui vemos como em Salacea, na Romênia, passaram de recuperar 3% dos resíduos a recuperar 60% em menos de 2 meses, com a implementação de um programa Resíduo Zero. Temos uma imagem de como é realizada a fração rejeição, e acho que esse é Ercolini, que está agachado, acocorado, vendo essa fração rejeição. Também a promoção de novos modelos de negócio que se encaminham para resíduo zero, muito importante, como a produção de fraldas reutilizáveis. Isso pode ser a escala local. Está se desenvolvendo um negócio de lavagem dessas fraldas que entregam um serviço e facilitam o uso desses sistemas e geram muito emprego. La revisión de la fracción rechazo para identificar cuáles son los productos que se encuentran Também más devemos, presentes y para identificar os produtos que se encontram mais presentes, informamos os fabricantes para que redesenhem, né? E se reduza a presença na parte da não aceitação, né? Isso faz um ponto importante nessa política nossa. Então, aqui vemos também outro exame na Itália, que conseguiu mais de 85% dos resíduos em Contarina, e uma empresa criada junto com o programa Resíduo Zero nessa região. E aqui vemos como o custo do gerenciamento dos resíduos diminuiu ou se reduz com a estratégia de resíduo zero. Aqui, por exemplo, em linha verde. Gracias. La línea verde nos muestra A linha cómo verde apresenta como o custo do manejo, o gerenciamento dos resíduos é muito menor nas prefeituras ou municípios que fazem a coleta seletiva dos resíduos, e a linha vermelha é a média, né, e é muito mais alto o custo. Então, não se implementam esses programas no nosso programa de lixo zero. E aí, então, as principais conclusões são que a coleta diferenciada, porta por porta, é o que permite dar o passo mais grande até lixo resíduo zero, e também a reciclagem dos resíduos orgânicos é a etapa mais fácil, na verdade, para implementar e o mais evidente, né? E que consegue também o maior impacto, e também a redução da geração de resíduos, e os programas de reutilização são os programas de longo prazo, né? Que têm resultados nem tão imediatos, mas que são igualmente importantes de desenvolver. E também são criados muitos empregos na implementação dessa estratégia de resíduo zero, poupam dinheiro público, então são muitos benefícios, na verdade, os gerados com a implementação dessa estratégia, benefícios reais, benefícios ambientais, econômicos e sociais,
e benefícios que podemos conseguir em qualquer parte do mundo. Então, essa é a direção que temos que acolher, que é contrária à incineração. Excelente apresentação, olha, eu acho Muy que buenas ideas para todos empezar a ideias muito boas, aprovechar un né, poco esta parte para del lutar ambiente. contra essa parte da Por incineração. último, tenemos a Por nuestra último, então, ponente, está Débora, que a presenté Débora, que anteriormente. apresentei Ella antes. nos va a hablar sobre estas Ela nuevas vai técnicas falar sobre incineración de en Brasil, técnicas por lo que sobre nos incineração ayudará a no cerrar Brasil e que vai este ajudar caso a encerrar com esse caso que vai importante. Débora, apresentar, que é importante. si Débora, estás por ahí, se está por paso aí, la por palabra. favor, passo a palavra. Vamos fazer uma nova tentativa. Peço desculpa. Estão ouvindo agora bem? Sí, Tá. Vou compartilhar aqui. Espero que agora dê certo. obrigada. Já está compartilhando com vocês? Sí, solo falta verla grande. Tá, vou ver se vai agora. Agora sim? Sí, Bom, boa tarde, então. Hoje eu estou representando o professor Carlos, que não pôde comparecer porque ele está em outra apresentação. Estou representando também meu colega de pesquisa, o Genir Kapler, né? Ambos são do Núcleo de Caracterização de Materiais, o NUCMAT, da Unicinos, né? Então, nós vamos apresentar um pouquinho do que nós estamos fazendo aqui. Tá? Nós viemos construindo desde o ano passado uma nota técnica, né, sobre a incineração de resíduos sólidos. Ela é em conjunto com a Aliança Resíduo Zero, e com apoio financeiro da Gaia. E este documento, ele apresenta elementos, então, que contribuem para o entendimento e tomada de decisão sobre a incineração dos resíduos sólidos urbanos, né? E essas considerações expostas nesse documento, eles resultam da pesquisa, então, de diversas bases de dados, né? Então, são bases de dados científicos, e também da experiência multidisciplinar da nossa equipe do NUCMAT, né? Esse projeto, então, ele faz parte de um acompanhamento realizado pelo NUCMAT, sobre o tema incineração de resíduos sólidos urbanos, e considerando o avanço das propostas de leis, né, na Câmara dos Deputados, nos leilões de energia, na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né, o Planares, o Plano Decenal de Expansão de Energia de 2031, além também da atuação de mais de 200 movimentos contrários aqui no Brasil à incineração, em diversos estados brasileiros, que são distribuídos, né, em diversos estados brasileiros. Então, o objetivo dessa nota técnica é apresentar uma análise de forma acadêmica, com base científica, sobre os aspectos mais relevantes sobre a incineração dos resíduos sólidos urbanos, né? Então, como eu tinha falado anteriormente, fundamentada na literatura, que nós levamos em consideração, então, nessa nota técnica aqui. À esquerda está um modelo, né, como ela vem sendo elaborada. Nesse momento ela está com a Gaia, né, para fazer algumas revisões. E o que nós consideramos, então, quais foram os impactos, né? Os impactos negativos ao meio ambiente, que já foram amplamente falados aqui nos outros palestrantes, né? Que a contaminação, então, não se restringe somente ao ar, como foi explicado pelos biomarcadores, né? Foi diagnosticado e indicado pelos biomarcadores, então ela pode estar no ar, nas plantas, na água e no solo, pela liberação dos poluentes, como dioxinas e furanos, durante a incineração. Nós consideramos também os impactos negativos à saúde humana, né? Porque não se restringe somente ao meio ambiente, que a transferência desses poluentes ao longo do caminho, né? E sendo que as principais fontes para a saúde humana é dos alimentos gordurosos de origem animal, sendo que mais de 90% do ingresso dessas dioxinas e furanos para a população em geral é pelos alimentos gordurosos, né, de origem animal. Levamos em consideração também nessa nota técnica os impactos negativos à sociedade, né? Nós vemos que as unidades de recuperação energética
elas são grandes e automatizadas, então elas geram poucos empregos. Ao contrário, então, das cooperativas, né, que geram um grande número de empregos de forma direta, fora 4 vezes mais de forma indireta, né? E a sociedade também, ela é beneficiada pelas cooperativas através do desvio de resíduos sólidos urbanos, dos aterros, da logística reversa, da redução da extração desses minerais do solo e também pela melhor qualidade do solo, da água e do ar. E ainda levamos em consideração os impactos negativos na nossa matriz energética, porque o Brasil ele não tem dificuldade para gerar energia, né? Tem um registro que em 2024 foi a maior expansão energética desde o início da história de medição, desde 1997, contando um acréscimo de 10.853 megawatts. Então, incluir na matriz energética a incineração traria impactos negativos, porque ela tem maior custo de investimento, maior custo operacional e também o maior custo no monitoramento desses poluentes, como já foi dito anteriormente, pelos outros palestrantes. E o que nós fizemos, então? Nós fizemos dentro dessa nota técnica, nós fizemos uma parte de comparação, né? Então, nós comparamos nós fizemos uma tabela, né, como um anexo dessa nota técnica, e ela compara todas as tecnologias de conversão termoquímicas que vêm sendo empregadas atualmente. Então, para nós entendemos, a parte de pesquisa, que a incineração, ela é uma forma de redução de massa e volume, né? Ela é uma espécie de destruição dos resíduos, né? Ela ocorre em fornos específicos, como já foi falado anteriormente pelos outros, né, em fornos rotativos de grelha móvel. E a eficiência dela comparada às outras tecnologias é muito baixa, né? É 20%. E aproximadamente 20%, né? Isso foi levantado através de pesquisas, né? E ela pode gerar, assim como os outros poluentes e emissões das outras tecnologias, a diferença de dioxinas e furanos, né? Então, isso nós levamos a comparação de cada uma dessas tecnologias que vêm sendo utilizadas em outros países também, e fizemos em forma de anexo dessa nota técnica e colocamos no comparativo. Aqui a gente fez o comparativo também com a pirólise, né? Que é que produz o biocarvão, o bióleo, que a pirólise é na ausência de oxigênio controlado. Fizemos um comparativo também com processamento, que já foi falado anteriormente também. E no final dessa nota técnica, nós fizemos também uma comparação com as tecnologias de conversão biológica, a compostagem e a biodigestão, né? Então, a compostagem, tratamento de resíduos orgânicos, né, uma fonte de tratamento de resíduos orgânicos, a biodigestão também. E no final de toda a nota técnica, além que o tema de resíduos sólidos urbanos, ele vai além das propostas e tecnologias de final de tubo, né, nas quais elas buscam solucionar um problema existente. Então, há uma necessidade emergente na mudança de paradigmas no nosso país, colocando em prática a ordem de prioridade na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, e o que já vem sendo adotado em outros países. De forma bem sucinta, é isso, né? Acho que os outros palestrantes já falaram quase tudo. Obrigada, Débora. Muchas gracias. Bueno, creo que tuvimos varios casos muy interesantes, Acho que tivemos várias experiências apresentadas, tanto o Brasil quanto diferentes países da América e da Europa. Esperamos que esse seminário web tenha sido de interesse para todos vocês. Queremos dar um especial agradecimento a nossos e nossas intérpretes, e sem vocês não poderíamos estar escutando esse seminário web em todos os idiomas. E agradecer também aos participantes. O seminário web está sendo gravado, então com certeza que ficará à disposição nas nossas redes de Gaia em breve.
No queda más que E agradecerles. muito bem, Las não temos preguntas mais que que se agradecer. quedaron As perguntas se que guardarán ficaram para poder, pendentes vão para luego ser poder responderlas más reservadas e enviadas para serem muchas respondidas depois. Muito obrigado. gracias a todas y todos. Obrigado a todas Muchas e todos. gracias. Obrigado, obrigado.